Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 29 de agosto, último dia útil do mês de agosto, né? A partir de segunda-feira estaremos em setembro. O mês passou razoavelmente rápido por aí, como é que passou? Eu tô numa indecisão. Vi no Instagram aí mensagens falando que agosto foi rápido, mas para mim não foi tão rápido não, mas vamos lá. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio, informações de relevância aí para esse que é um dos principais setores que movimenta a economia brasileira. Nos destaques dessa sexta-feira, você vai ver que o governo brasileiro está em comunicação com os Estados Unidos para comunicar que vai fazer a aplicação daquela lei da reciprocidade comercial que foi aprovada e sancionada em abril deste ano pelo presidente da República, e agora o presidente comunica aos Estados Unidos, porém isso ainda não vai acontecer. A gente vai explicar para você quando que essa lei deve começar a ser aplicada contra os Estados Unidos, que é uma medida de retaliação por conta daquela tarifa de 50% contra as exportações brasileiras. E o governo então estuda isso como uma medida de negociar com o governo dos Estados Unidos para chegar a um consenso em relação a esse assunto. Vamos analisar as várias camadas que essa informação tem. A gente vai falar hoje também, mais uma vez, de um assunto que nós já debatemos ontem, que foi aquela operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, além da Polícia Federal, também a Operação Carbono Oculto, que investiga o PCC, o Primeiro Comando da Capital, como organização criminosa aí, que estaria sendo responsável por sonegação de impostos, fraudes processuais, além de também ameaçar, segundo as informações na denúncia e também que constam na operação, ameaçar empresários e produtores rurais aí, e também fazer parte do setor sucroenergético para conseguir benefícios por parte dessa organização criminosa. E agora a nova informação é que parlamentares brasileiros estão pedindo aprovação de alguns projetos de lei que já estão em tramitação aí na Câmara, no Senado. A gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos de lei, como eles, se aprovados, podem evitar que novos crimes como esses sejam aplicados. A gente fala hoje também sobre o BNDES, que estuda uma suspensão temporária das dívidas daqueles empresários, as empresas que são afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. É uma medida muito parecida com as dos colegas gaúchos, né, que foram afetados por conta de seca, por conta de chuva. Mas nesse caso é por conta de um erro do governo, né? Vamos chamar o seu Bianco, que faz parte hoje desse debate junto comigo. Ele que é analista de negócios aqui, né, e traz sempre um ponto de vista e a sua análise sobre as informações divulgadas e que fazem parte aí do agronegócio. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seu Bianco. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. As notícias aí me parece que lá não são muito boas para nós discutirmos hoje. Estamos querendo enfrentar Estados Unidos. Será que temos todo esse poderio para enfrentar Estados Unidos? Tem esses fatores da agroindústria, que a agroindústria está no momento de produção muito baixíssimo, estamos negativos, né? E o governo mesmo assim fica discursando e tirando vantagem disso. Quero ver o resultado disso dentro de um ano ou um ano e meio. Se você parar de produzir, como é que você vai sustentar? Se a agroindústria, ou toda e qualquer indústria, ela produz cada ano menos, cada mês menos, automaticamente haverá desemprego. Então, são fatores que, infelizmente, as notícias para nós não são lá
muito animadoras não, né? Notícias que não são animadoras, mas que são necessárias, né? O debate sobre elas é necessário para que a gente cada vez mais entenda e possa trazer ponto de vista. Eu digo a gente sociedade, eu, o telespectador, entenda cada dia um pouco mais para que tenha mais entendimento para na hora de votar ou para na hora de dar sua opinião sobre notícias que muitas vezes não estão aí nos rodeando. Vou fazer o convite a partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio. Vem junto com a gente, vamos debater o agronegócio. Bom, seu Bianco, a nossa primeira notícia de hoje gira em torno de uma tentativa do governo brasileiro de chamar a atenção dos Estados Unidos para um debate para tentar amenizar essa sobretaxa de 40% somada aos 10%, no final das contas, 50% de taxas sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Bom, de que maneira que o Brasil está tentando chamar a atenção dos Estados Unidos? De uma maneira perigosa. A gente viu, está muito fácil, a gente não precisa ir muito longe na memória para a gente entender o que foi que aconteceu da última vez que alguém tentou fazer isso com os Estados Unidos, que foi a China, que foram taxas estratosféricas, taxas em cima de taxas e taxas. Eu taxo você, eu sobretaxo. Não, então eu sobretaxo de volta. E aqui vai. E virou aquele jogo de ping-pong, a bolinha da taxa ia para lá e voltava, ia para lá e voltava. E isso aconteceu e foi assim, um alarde no mundo inteiro e todo mundo ficou sabendo disso. Então a gente não precisa ir muito longe. Bom, o Itamaraty deve comunicar hoje ainda aos Estados Unidos sobre o início do processo de aplicação da lei da reciprocidade, aquela que foi sancionada lá em abril desse ano. Bom, isso quer dizer que a lei já vai começar a valer? Não, isso ainda não quer dizer. Quer dizer que o governo está comunicando aos Estados Unidos que vai, muito em breve, fazer essa aplicação dessa lei da reciprocidade. A Câmara de Comércio Exterior, ela, a partir de agora, ela começa a fazer um estudo, uma análise, e ela tem até 30 dias para produzir um relatório bem técnico, analisando se as medidas americanas de sobretaxar em 50% produtos brasileiros se enquadram na lei da reciprocidade econômica, que foi aprovada por Lula neste ano. Caso a Câmara do Comércio Exterior conclua que tem a possibilidade de aplicação da legislação, aí vai ser instalado um grupo específico para sugerir contramedidas econômicas que podem incluir retaliações no comércio de bens, serviços e propriedade intelectual. Eu torno a dizer aqui mais uma vez, seu Bianco, o senhor sempre falou também, quando falava-se da lei da reciprocidade, a gente sempre aplicou muito isso às leis ambientais, né, e não muito ao comércio. E aí conquistamos essa lei da reciprocidade que abrangeu muito além das leis ambientais. Ela é uma lei da reciprocidade econômica e pode ser aplicada a tudo que se diz questão de dinheiro. Então a gente está falando, mais uma vez, de algo que pode representar um risco. O governo brasileiro, ao invés de tentar de outra maneira muito mais diplomática, está tentando ameaçar os Estados Unidos. Por que é isso que está acontecendo? Você já falou aí, nós não estamos no mesmo patamar que os Estados Unidos. A China está no mesmo patamar e está disputando a primeira colocação no mundo entre esses dois países. E a China tentou retaliações com os Estados Unidos, e o que houve? Taxação sobre em cima de taxação, como você falou. Se a China não conseguiu aguentar os Estados Unidos, você acha que nós, como o Brasil, pequenos da maneira que somos, nós podemos, entre aspas, trucar os Estados Unidos?
De maneira nenhuma, Jussá. O governo brasileiro está errando redondamente, errando duas vezes. Por que também? Nós precisamos vender nossa mercadoria para os Estados Unidos e nós precisamos comprar as mercadorias dos Estados Unidos, o que é diferente deles. Eles não necessitam de nossas mercadorias. Será que eles necessitam da nossa carne? Será que eles necessitam de nossas frutas? Será que eles necessitam mesmo de nossa madeira? Eles não necessitam, eles têm opções, segundas, terceiras, quartas e quintas opções, de eles poderem comprar todo e qualquer produto que nós vendemos para eles. Então, somos nós que necessitamos de vender para eles. E o outro fator é que nós necessitamos dos produtos que eles nos vendem. O que é que eles nos vendem? Eles nos vendem, principalmente, turbinas para os aviões, que daí a gente completa, a Embraer completa nossos aviões e a gente revende para eles próprios, e principalmente tecnologia, muita tecnologia, muitos aparelhos de tecnologia. Então, tudo o que eles nos vendem, nós necessitamos deles. E o que nós vendemos para eles, nós necessitamos que eles nos comprem. Então, não adianta nós chegarmos e adotar essa atitude da reciprocidade, porque nós temos uma lei que nos garante, porque o Lula está com essa mania de ter a tal da soberania, isso não nos leva a nada. A última vez que eu vi muita gente gritar sobre soberania foi o Bin Laden e agora o Maduro aí, falando que era tal. Agora o Maduro está aí. O Bin Laden está morto e o Maduro está se entregando. O Maduro já ficou maduro mesmo. Então, é muito complicado a gente querer que o Brasil lute forças com um gigante como é os Estados Unidos. A diplomacia, como se falou, seria a melhor saída e a maneira com que a gente pode e o Brasil deve entrar junto com os Estados Unidos. Existe uma expectativa de, em algum momento, o presidente americano, Donald Trump, responder. Isso parece e mostra que o Brasil está tentando um jeito de negociar. O próprio governo brasileiro disse que essa é uma tentativa, né, de início de uma negociação, mas querendo bater de frente não é a melhor forma para se conseguir isso de volta, né? Bom, o que está em jogo? Você bater de frente com o Trump, José? Ainda mais com quem? Com o Trump? Segundo uma notícia que está no site Canal Rural, o presidente Lula, né, do ponto de vista da soberania, aliás, uma análise sobre isso tudo, do ponto de vista da soberania, a decisão de Lula seria correta. O Brasil não pode aceitar passivamente medidas unilaterais que prejudicam a sua competitividade. O gesto de Trump foi mais do que econômico, teve forte componente político ao tentar pressionar o país em questões internas. Aí Lula, ao reagir, enviou um recado ao mundo de que o Brasil não se submeterá a imposições externas. Mas o movimento exige cautela. Uma retaliação ampla pode gerar efeitos colaterais sobre o agronegócio e sobre cadeias produtivas que dependem de insumos importados dos Estados Unidos, como tecnologias e fertilizantes. Pensando num cenário ruim, a gente está vendo o presidente Lula querendo agir como herói, vou salvar a pátria. Perdendo esta batalha, na sua visão, quem tem mais a perder? O produtor rural, o agronegócio? O produtor rural e o agronegócio, menos o governo. O governo ainda se acha que pode fazer e ter essas, entre aspas, essa discussão com o governo. Para o governo, ele ficar um ano brigando em discursos, em coisas, não muda em nada para ele, quase em nada. Agora, para o produtor, esse produtor que produz frutas, esse produtor, o que ele vai fazer com essas frutas? Você veja bem, o que é que o mercado, será que o mercado nosso vai conseguir
assumir e consumir todas essas frutas, o governo iria dar principalmente para escolas e hospitais. Até hoje ele não abriu a licitação para que pudesse ser vendidas essas frutas, que já fazem 30, 40 dias. Será que essas frutas vão durar quanto tempo? Então, veja bem, o governo é lento e incapaz de resolver os problemas de cada um desses produtores. E esses produtores, se ficarem um ano tendo prejuízo, isso irá à falência. Vai ter um dinheiro emprestado. Não adianta nada você emprestar dinheiro. O que precisa é que tenha as condições de você vender, de você produzir, de você vender. Se não houver essas condições, automaticamente haverá muita falência, e havendo falência, o que vai ter? Desemprego. Muito bem, bom ponto de vista para a gente entender cada vez mais essa situação que pode tornar prejudicial ao nosso país. Mas pela maneira como Lula está agindo, agora falando mais especificamente do governo, ou ele está muito confiante de que isso vai dar certo, na esperança real disso dar certo, ou ele está mais no sentido, eu vou para essa batalha para tentar sair como herói, se eu não sair como herói, pelo menos eu fui à luta e o meu povo vai continuar, porque isso parece mais uma medida eleitoreira e não realmente uma decisão diplomática, uma decisão que vai de fato trazer com garantia ou sem garantia, mas os riscos de uma decisão como essa são muito maiores do que uma atitude diplomática. É lógico, José, que quando o presidente Lula fala em diplomacia, nós que mandamos no nosso país, é lógico que isso mexe com a gente, é lógico que a gente acha que quem manda nesse país somos nós. E é lógico que a gente defende isso. Porém, o que é a contrapartida disso? O que é que a gente vai ter para você ter um discurso desse, você falando que a soberania é brasileira, o Brasil é dos brasileiros, entendeu? Então, o Trump também está errado de se meter, teoricamente, em política aqui no Brasil? Eu acho até que está errado. Porém, não adianta nós queremos, como falei no começo, porque quem gosta de jogar truco, nós trucar o Trump sabendo que ele está lá com um zap e 7 copas na mão. A certeza é que os Estados Unidos têm zap e 7 copas na mão. Você vai querer trucar eles? Fica trucando. Até que eles mandem você jogar. A hora que você mandar você jogar, você vai ver o pepino que a gente entrou. Sobe para 6 ainda. Vamos lá. Dando sequência aqui, daqui a pouquinho, senhor Bianco, a gente vai falar sobre ainda sobre esse assunto de tarifaço. O BNDES está estudando a suspensão temporária de algumas dívidas de empresas afetadas pelo tarifaço. Daqui a pouco eu te convido de volta. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala sobre a produção da agroindústria, que teve a maior queda em quase 4 anos no mês de junho. É uma grande queda. A gente vai falar sobre isso, já que o índice de produção agroindustrial caiu 5,3% no mês e fez com que o resultado do semestre ficasse negativo. E ainda hoje a gente também fala sobre os parlamentares que pedem aprovação dos projetos de lei que tramitam no Congresso sobre o endurecimento da fiscalização no setor de combustíveis para a gente evitar situações como as investigadas sobre o PCC, que estaria agindo aí de maneira truculenta contra empresários e também produtores rurais. O nosso intervalo é bem rápido, eu aposto com você, é 1 minuto. A gente volta já.
Sexta-feira, dia 29 de agosto, estamos de volta com o Agrodebate. Obrigado a você que continua conosco. Vou fazer o convite para você mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, para você correr lá no nosso Spotify. Ou você já nos ouve ou assiste pelo Spotify. Através do Spotify você pode acompanhar o nosso programa, todos os programas, viu? Essa, inclusive, o programa de hoje é o programa de número 210. Portanto, já são 210 horas de conteúdo disponíveis para você, sempre com as principais notícias do momento, para que a gente entenda como anda esse setor aí que movimenta 23% do PIB brasileiro. Continuamos falando de informação. O nosso próximo assunto é a produção da agroindústria brasileira, que teve a maior queda em quase 4 anos, em junho. Essa informação está em destaque no site do Globo Rural e confirma que o índice de produção agroindustrial caiu 5,3% no mês e fez com que o resultado do semestre ficasse negativo. As informações dão conta de que a produção da agroindústria teve em junho o seu primeiro mês de queda na produção deste ano, refletindo as altas taxas de juros e a restrição de crédito à economia de maneira geral. O índice de produção agroindustrial, elaborado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV, cedeu 5,3% na comparação anual, o pior desempenho desde novembro de 2021. Convido o seu Bianco para retornar por aqui, ele que é nosso analista de negócios e traz a sua opinião sempre baseada em dados reais, né, seu Bianco, em situações. E nesse caso, a gente pode atribuir também, mais uma vez, esse vai ficar um programa que vai ser só de críticas ao governo federal. A gente pode falar de que isso é um reflexo das altas taxas de juros que estão ligadas à má gestão federal. Exatamente, Justino. Taxa Selic aí é 15%. Isso, por que a taxa Selic está alta? Porque o governo gasta mais do que arrecada, e ele precisa de muito mais dinheiro, ele vai buscar dinheiro no mercado e ele quer, em contrapartida também, travar o consumo. Então ele deixa o capital caro, o capital para você pegar financiamento, ele quer que esse capital fique caro, e aí para tentar segurar o consumo. Eu sempre discuti que essa não é a melhor maneira, você tem que incentivar a produção. Vamos fazer alguns exemplos assim. Se a gente quer produzir numa cidade aí, vamos dizer, 100 quilos de determinado produto, o que adianta você produzir a metade para que a população coma menos esse determinado produto? E aí você trava a produção, trava a população de ter um benefício que é passar bem, comer bem e se fazer, tá? A minha ideia sempre foi de que o quê? Antes disso, antes de você diminuir de 100 quilos para 50 quilos, aumente a produção para 150 quilos, produza muito mais, tenha uma oferta muito mais. E aí, dessa maneira, você produzindo mais, você vai dar mais chance que mais gente tenha a condição de se alimentar mais e melhor. Nessas condições, por que é que hoje a gente não consegue aumentar a produção? Porque se você for financiar qualquer indústria, qualquer agroindústria, o capital, os juros daquele recurso financeiro que você pega são muito caros. Então, o juro te custa muito caro, não dá viabilidade financeira. Ou seja, você tem uma indústria, você vai começar a produzir nela, você vai vender, você vai ter um lucro de 10. Porém, os juros te cobram 15. Então, o juro é muito maior e aí você não consegue pagar suas indústrias. E isso o que é? Não se dá viabilidade financeira, não se consegue montar uma indústria para que você possa, essa indústria se pagar. Você trabalhar na indústria, ter lucros e essa própria indústria se pagar. Isso acontece porque você não monta uma indústria, eu não monto, qualquer um não monta, e aí o que acontece? As indústrias diminuem. Por quê? Justamente porque
não tem poder aquisitivo para se comprar mais. Então, dessa maneira, o governo, como você muito bem falou, o governo não faz o dever de casa, gasta mais do que arrecada e daí automaticamente aumenta os juros que ficam muito mais caros para quem quer trabalhar. A gente poderia até trazer aqui o tarifaço de Donald Trump, porém a gente está falando de uma análise do primeiro semestre, até junho, e o tarifaço foi anunciado em julho, ali, dia 9 de julho, né? E então, para o segundo semestre, a gente pode esperar até um resultado pior, né? Mas vamos falar dos números do primeiro semestre que antecedem o tarifaço de Donald Trump. A retração na agroindústria, em junho, ela foi disseminada entre os diversos segmentos, segundo a informação contida aqui no site do Globo Rural. Na agroindústria de produtos alimentícios, o volume produzido recuou 3,2%, enquanto bebidas a queda foi de 5%. Nesses segmentos, a maior queda foi registrada na indústria de alimentos de origem vegetal, cuja retração foi de 10,8%, derivada da redução na produção de conservas e sucos, refino de açúcar, café, trigo e arroz. Já a produção de óleos e gorduras aumentou no mês. Silviano. Aí que você pode ver como que pode, será que a população está comendo, a população aumenta dia a dia e será que a população está diminuindo 10% o seu consumo? Isso são, por que é que está diminuindo o consumo? Porque nós não temos o recurso financeiro para comprar aquele determinado produto. Você pode olhar que a maioria dos produtos que cai o consumo são aqueles produtos que não são exatamente necessários no seu dia a dia, muito comuns na sua alimentação diária, ou seja, no seu almoço ou no seu jantar, vamos dizer, isso daí até baixa. Não baixa, por quê? Porque isso aí é a necessidade própria que você tem. Os, entre aspas, meio supérfluo ou supérfluo, são os que, teoricamente, iria fazer com que se baixe a produção. Mas isso, uma indústria, toda e qualquer indústria, ela dá emprego, não interessa se ela é para supérfluo ou não supérfluo. E o dinheiro que o assalariado ganha, ele vai automaticamente consumir da maneira que ele acha melhor. Então, você veja bem como outra vez o governo erra, e eu vejo noticiários quase toda noite, quase todo dia eu vejo noticiários que o governo ainda comemora números, fala que o governo está bem, está indo muito bem. Eu não consigo ver aonde é que a população está indo bem, tanto quanto o governo fala que vai. E aí, contradizendo então os números do governo, né, e puxando a sardinha mais uma vez para o agronegócio, já a produção da indústria de insumos agropecuários cresceu 16,2%. Também houve expansão das indústrias de fumo, 13,7%, e produtos têxteis. Mas falando da indústria de insumos agropecuários, isso para a gente também pode ser uma notícia boa, esse crescimento. Isso torna a gente menos dependentes do mercado externo? Se aumentou a quantidade de oferta, isso é uma notícia excelente, porque aí nos tornamos menos dependentes do mercado externo. Não vamos lá, tem as guerras de Irã e Israel, e aonde quer que seja a guerra, o produtor rural sempre paga um pouco mais pelos fertilizantes, pela ureia, pelos químicos. Então isso é uma notícia espetacular. E o Brasil tem que trabalhar, ser independente. Nós temos esse país imenso, quantidades de todos esses fertilizantes nós poderíamos extrair de nosso solo, porém aí vem os entraves de ambientalistas, de ONGs, e que nos causam prejuízos incalculáveis. Isso são maneiras que eu não consigo acreditar ainda que brasileiros possam torcer tanto contra o Brasil.
Bom, a retração dessas agroindústrias ela foi puxada pela queda de 45,1% na produção de biocombustíveis, dada a queda na safra de cana e o menor direcionamento para a produção de etanol. Houve também redução de 1,6% no segmento florestal, com a menor fabricação de papel e celulose. Já a produção da indústria de insumos agropecuários cresceu 16,2%, como eu havia falado anteriormente. Seguimos na esperança de dias melhores e, na sua opinião, para a gente melhorar e resolver isso? Eu acho que para essa produção da agroindústria, o que é que tem que fazer? O governo fazer o dever de casa dele, que baixe a quantia, a taxa Selic, a quantia de juros. Vou te dar um exemplo bem realista. Na nossa região, no centro-oeste, na cidade de Lucas do Rio Verde, tem uma BRF, e a BRF está ampliando 50% no abate dela de frango. E para isso, para ela ampliar esse abate, ela tem uma necessidade de pessoas, parceiros, abrirem e colocarem aviários. Não está dando viabilidade financeira e nenhum produtor está querendo colocar esses aviários. Por quê? Porque os juros altíssimos dessa taxa Selic não dão uma viabilidade. Você não consegue, em todo esse trabalho que você vai fazer, você não consegue pagar o investimento e os juros. Então, hoje, ninguém está querendo, e você veja bem, seria um abate fantástico de frangos, criação de frangos. A região é muito produtora de milho, de soja, matéria-prima abundante para a alimentação desses animais, e você abateria e daí você exportaria isso, porque se exporta principalmente para o mundo árabe. Mas, infelizmente, a BRF está sofrendo, que não tem produtores que se coloquem à disposição para fazer esses aviários. Tá certo. Seguimos o nosso programa. Vamos mudar de assunto, seu Bianco. A gente fala sobre um assunto que nós comentamos ontem por aqui, que é aquela operação deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e que tem como alvo uma organização criminosa, o PCC. E depois dessa notícia, que você que nos assiste diariamente, pode me deixar junto com o seu Bianco aqui, viu? O seu Bianco continua aqui comigo, já para a gente familiarizando com o assunto, que já está na ponta da língua. Ontem nós comentávamos por aqui esse assunto, e essa operação, ela teve muitos desdobramentos. Quem acompanha aí o noticiário nacional, seja na TV aberta, na TV fechada, não viu outra informação que não fosse essa. Então, essa informação ela está à disposição do brasileiro a todos os níveis. Inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, ele alertou que essas operações da Polícia Federal e do Ministério Público, elas representam a ponta de um iceberg. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, ele indicou que é preciso chegar a todos os níveis hierárquicos das organizações criminosas. Nós descobrimos a ponta desse iceberg e vamos agora descobrir a base. Ele explicou que os caminhos das investigações mostraram relações entre crime organizado, setor financeiro e empresas de combustíveis. Bom, já existem projetos de lei para tentar impedir ou diminuir a ação de organizações criminosas que tramitam no Congresso Nacional. E aí, depois da deflagração dessa operação, parlamentares, em meio a essa repercussão toda, pedem a aprovação imediata de projetos de lei que já estão em tramitação, e devem endurecer fiscalização e deixar as penas contra esse tipo de fraudes no setor de combustíveis mais duras.
Bom, vamos falar então um pouquinho sobre esses PLs que estão tramitando e que devem buscar mais combate, né, a esse tipo de crime. Bom, uma nota assinada pelos presidentes aí de bancadas ruralistas, a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar do Etanol, do biodiesel também, uma nota, portanto, assinada por eles, afirma que deve ter urgência na aprovação e pedem prioridade. São 4 projetos de lei, entre eles o PL das notas fiscais, que autoriza a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a acessar todos os dados da Receita Federal, permitindo o cruzamento de informações fiscais e combate à sonegação. Tem também o PL das penalidades, que quer ampliar as multas aplicadas a fraudadores. Aí passaria de 5 milhões de reais para 20 milhões de reais, podendo chegar a 500 milhões em casos de ambientais graves. E o PL do Operador Nacional dos Combustíveis busca reforçar a fiscalização e aumenta as sanções administrativas para irregularidades. E aí o quarto é o PL do Devedor Costumaz. O texto estabelece normas gerais para identificação e controle dos devedores que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações tributárias. De fato, na sua opinião, seu Bianco, com esses 4 projetos de lei aprovados, né, num cenário ótimo aí de beleza, conseguimos urgência, aprovou, sancionou, está valendo, se tornou lei. É uma utopia? Estamos pensando demais que isso pode, de fato, diminuir sonegação de imposto por parte de organização criminosa, diminuir esse tipo de crime, porque também a gente falou de um crime que, além de ameaçar produtores rurais, proprietários de postos de combustíveis, a gente está vendo que o crime organizado está tomando proporções muito maiores. Na sua opinião, esses projetos de lei conseguem segurar o desenvolvimento dessas organizações? O governo tem poderes, tem inteligência suficiente para travar isso sem essas leis. Porém, as leis até vão ajudar a facilitar um pouco mais. Mas eu não acredito que o governo tenha ficado todo esse tempo deixando sair pelo vão dos dedos aí bilhões de reais, deixando milhares de postos de combustíveis, tendo poderio em todos os locais, tendo maneiras não acredito que o governo não tenha ficado sabendo disso há muito tempo. Então o governo deixou de agir, o governo foi conivente, o governo tinha que ter atacado muito antes, porque nós, brasileiros normais, para nós é assustador a gente ver esses números agora. Mas para o governo sabe de tudo, José. O governo sabe mais da tua vida do que você mesmo. Então, dependeu e faltou o quê? A ação do próprio governo de automaticamente ver e estancar isso lá. Você falou também que num desses aí tem sobre os devedores contumazes. Esses devedores contumazes, eles são devedores que ficam devendo sempre para o governo. Se você, Jussan, for num banco e poder fazer qualquer financiamento hoje, se você dever uma fatura de energia elétrica, você não pode fazer. Como que esse pessoal ficou trabalhando todo esse tempo? Eu tenho no meu histórico, eu tenho que eu vendi um Fiat, nem me lembro o ano dele, mas lá de 2004, 2005, 2006, vendi ele e daí esse Fiat, quem não transferi na época, e aí até hoje a gente não acha a pessoa para transferir. Se atrasar o IPVA 15 dias, eu já não consigo emitir nota fiscal nem nada. Eu tenho que ficar pagando um IPVA de um carro que eu nem sei onde está. Então, por quê? Porque senão trava todo o
eu não consigo emitir nenhuma nota fiscal nem nada. Como que pode deixar aí, que nem eu vi notícia, que é mais de 1.000 postos de combustível, mais de... essas operações aí giraram bilhões de reais. Então o governo estava sabendo, porém não estava querendo agir. E esperamos que agora o governo haja com rigidez, para que pelo menos aos postos de combustíveis, o produto, quando chegar no posto de combustível, ele seja um produto de qualidade, tanto quanto estes que são gerados nas usinas. Porque senão o etanol, o consumidor vai perder a credibilidade no etanol, e isso é uma mancha que o Brasil inteiro vai ter muito prejuízo. Imagina o etanol que você produz, que a usina produz com muita qualidade, aí chegar no posto de combustível, ele ser abastecido, ser adulterado, e daí para o consumidor ele não ter aquela qualidade normal que se tem, que se deve ter, automaticamente o etanol começa a perder credibilidade com o consumidor. Imagina o prejuízo que isso pode causar para a nação brasileira. Até um medo do consumidor em utilizar algum tipo de combustível ou outro, justamente por conta dessa informação, né? Sabendo da adulteração, sabe-se lá até onde chegou. Tem muita notícia ainda sendo descoberta, né? O PCC, ele usou usinas de cana, usou algumas outras empresas chamadas fintechs para realizar transações aí, né? E foram muitos mandados judiciais cumpridos, 140 bilhões de movimentações ilícitas. Lewandowski ainda falou que eles conseguiram lograr o bloqueio e sequestrar mais de 3,2 bilhões. Mas nós estamos falando de 140 bilhões de movimentações ilícitas, né? Ao todo, como a gente já falou também ontem por aqui, foram 14 mandados de prisão e tinha adulteração de combustível, tinha a organização criminosa recebendo metanol, se eu não me engano, o nome do metanol, sim. É metanol. Esse metanol só para... transportando de maneira irregular, podendo causar prejuízos, né? Algum dano aí. Esse metanol é um álcool assim, de baixa qualidade, muito difícil de você identificar ele, porém, ele misturado ele é um etanol muito mais barato. Por quê? Porque ele é de muito mais baixa qualidade. E aí, nessa condição, o que eles fazem? Ele é muito poluente, ele é muito tóxico, ele é muito problemático, o metanol. Então, ele até é proibido, ou dentro da composição do etanol normal, ele não pode ter mais do que 0,5% disso. Aí, será que a ANP, a Associação Nacional do Petróleo, né? Será que não fazia essas análises desses combustíveis? Todo e qualquer posto de combustível a gente vê sempre essas pessoas fazendo essas análises. Será que nesses postos, exatamente nesses postos, nunca foram feitas essas análises para ver que estava bem acima desse 0,5% nessa mistura do metanol? Então isso daí, se demorou-se tanto tempo, eu não me deixa nada... eu venho a acreditar que houve conivência de muita gente dentro do governo. Faz sentido, seu ponto de vista faz sentido, mas trata-se apenas e tão somente por hora de uma possibilidade, né? Então seguimos aí, vai que em algum momento dessa investigação a polícia consegue trazer aí uma outra camada de até onde chegou essas ações. Daqui a pouco eu te chamo de novo, seu Bianco. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente volta a falar de tarifaço. O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, ele está estudando a suspensão temporária
das dívidas para aquelas empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. Essa medida é muito parecida com a realizada para os irmãos gaúchos que foram afetados pelas intempéries, ou seja, os problemas climáticos, mas nesse caso é por conta de um problema do governo, né? Vamos debater sobre isso já já. O intervalo é rápido, voltamos já. Agora o debate dessa sexta-feira está de volta, finalzinho de noite aí, né? Você aí que nos assiste, depende de onde do Brasil que você nos assiste, né? Muito obrigado pela sua companhia, o programa já está quase chegando ao fim, a gente ainda tem 10 minutinhos aí de debate, um pouquinho mais. Faço o convite para você continuar conosco ainda. Vamos falar sobre o nosso último assunto de hoje. O BNDES está estudando suspender temporariamente as dívidas daquelas empresas afetadas pelo tarifaço de Trump. Essa medida temporária, ela prioriza quem trabalha com produtos perecíveis. Bom, o presidente, do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele disse ontem, quinta-feira, dia 28, que estuda essa possibilidade. A medida, ela é conhecida como standstill, e ela prioriza empresas que trabalham com produtos perecíveis, e essa estratégia já foi aplicada para ajudar empresas afetadas lá no Rio Grande do Sul. O presidente do BNDES recebeu prefeitos de 15 cidades no país, na sede do banco, lá no Rio de Janeiro, para detalhar medidas desse plano que faz parte do Plano Brasil Soberano. O programa foi criado recentemente pelo governo federal para ajudar exportadores e trabalhadores afetados pelas sobretaxas dos Estados Unidos. Curioso para ouvir a opinião do seu Bianco, que já volta comigo aqui. Seu Bianco, vai resolver alguma coisa? Assim, não, a gente fala assim, porque nós temos que analisar também 2 pontos de vista, né? E isso está bem correto falar, assim, analisar 2 pontos de vista. Olhando para o produtor, que perderia ou sairia no prejuízo, para isso ele até que ameniza o problema. Agora, do ponto de vista do Brasil, para a gente não tem nada de bom isso. Wilson, eu acho que para todos nós, tanto para o produtor como isso só piora, né? Você vai dar uma suspensão nas dívidas, você vai dar um fôlego a mais para o produtor rural ou para quem quer que seja, para o industrial, vai dar mais um fôlego para ele aí. Aqui uns dias você está com sua produção parada, você deve uma fortuna com mais juros, porque esses dinheiros não serão gratuitos, haverá cobrança no mínimo de juros e virá uma bola de neve. Então, de nada adianta a gente ter esses planos. Por que é que o governo lança esses planos? Porque ele não quer fazer a diplomacia e ir nos Estados Unidos e simplesmente conversar com a equipe de Trump, ou dar o braço a torcer. Soberania nacional, nós precisamos tal. Então, infelizmente, Jossan, isso daí não levará para quem produz, para quem vende, não haverá nenhuma vantagem. Haverá um fôlego, mas apenas e tão somente estão dando corda para que o próprio produtor, ou para ele se enforcar com essa mesma corda. Interessante. Eu vejo assim, como uma opção. O país, o governo, ele divulga como algo gigantesco, algo muito bom, muito grande, mas no final das contas ele se torna, eu vejo mais como uma opção. Se o produto, nem todos vão escolher aderir por um financiamento ou algo, então vai ser uma situação que você vai dar uma escolha para esses produtores afetados. E isso nem todos vão aderir, então vai fazer com que seja uma alternativa que talvez não vá gerar efeitos, mas
que para o governo e ele está fazendo alguma coisa. Bom, tiveram presentes nessa reunião o prefeito do Rio de Janeiro, de São José dos Campos, enfim, tem Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins aí presentes aí nessa reunião que envolveu aí essas 15 cidades do país. Principalmente essas cidades aí, igual da Bahia, né? Esse pessoal, eles são ali do Rio São Francisco, onde se produz muitas frutas, certo? A região de São Paulo, pessoal ali de Franca, de São José dos Campos, né? Imagina esse pessoal de Franca aí, Jossan, eles têm um calçado especialmente fabricado para o público norte-americano. Aí esse calçado ele não consegue exportar em virtude da taxação, e o que vai acontecer? Vamos colocar esse calçado dentro do mercado brasileiro. O mercado brasileiro não tem esse consumo, ou vamos em números corretos. O pé do brasileiro, na maioria do pé do brasileiro, ele calça de 39 a 40, na maioria, ou a curva do maior consumo mesmo. O público dos Estados Unidos, ele tem o quê? O calçado 42, 43. Como é que o público brasileiro vai consumir esse calçado de 42, 43, de número 42, 43, se o pé dele é menor? Ele não tem no público brasileiro esse consumo. Então não adianta para essa pessoa, para essa cidade, para esse calçadista ali, não adianta você dar um empréstimo a ele. Vamos dar um empréstimo para ele. Mas e daí ele vai fazer o quê com esse calçado? Nunca mais vai vender? Então, o que é que precisa? Abrir o mercado, voltar a ter o mercado, fazer com que saiam dessa lista de tarifaços de 50%, saia muito mais lista. Veja bem como o governo brasileiro não está usando de diplomacia. Você podia ir nos Estados Unidos e falar, vocês tiraram 500 produtos da lista nossa foi 500, né, Gustavo? Acho por aí, né? 500 produtos que não tem a taxação de 50%. Beleza, esses 500, por que vocês tiraram? Porque vocês precisam desses produtos. Agora, nós brasileiros precisamos de vender, então, mais 500 outros produtos. Nós vamos dar uma escalada de outros 500 produtos para vocês, certo? E daí fica a notícia que existe o tarifaço, que o Trump é o maior, que o Lula é o melhor, e porém, deixa o comércio seguir, porque senão, o que vai acontecer? Muitas empresas brasileiras irão à falência e muitos empregos serão perdidos. Haverá muito problema para o Brasil dentro de talvez 6 meses, 1 ano ou coisa parecida, ou mais ou menos aqui 1 ano, que a gente vai sentir muito o problema do tarifaço se a gente não, entre aspas, não consertar. Na semana passada, o BNDES também detalhou como vai socorrer, né, as empresas brasileiras exportadoras, mas aí a gente já não está falando dessa suspensão temporária de dívidas. Já vem aí, portanto, algo que foi divulgado na semana passada, que aqueles que perderam mais de 5% do faturamento bruto total terão prioridade para acessar as linhas de crédito. Aí vai ter 40 bilhões em 4 linhas de crédito, e desse total 30 bilhões serão do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões de recursos do próprio banco. Aí tem as linhas que serão divididas, né? Bens de capital, capital de giro, investimento. Aí, esse fundo garantidor esse fundo garantidor aí, ele precisa receber esses recursos de algum lugar. Da onde é que vai vir esse dinheiro para poder financiar essa dívida? O governo brasileiro irá buscar esses recursos aonde? Mesmo que seja fora do país. Ele vai sair procurando para emprestar dinheiro, para pedir dinheiro. Se você tiver algum dinheirinho para emprestar, você, como todo mundo está te pedindo dinheiro emprestado, você vai pedir o quê? Um percentual um pouquinho maior. Então, cada vez o juros será mais caro, em virtude dessa busca desenfreada por dinheiro. Para cobrir um problema que foi criado por ele próprio. Para cobrir um problema que foi criado por ele próprio. Esse é o resumo de tudo, né, seu Bianco? Enfim, a gente segue, por mais que as notícias não sejam das melhores, a gente segue numa expectativa de que
as notícias sejam melhores, sim. O nosso programa está acabando, seu Bianco. Vou agradecendo mais uma vez a sua participação, sua colaboração com todas as informações que o senhor sempre traz conosco, as suas análises. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Obrigado a você, Jussão. Obrigado a todos que nos assistiram. E segunda-feira estaremos de volta aqui para debater um pouquinho mais sobre o nosso tão querido agronegócio. Combinado, então. Valeu. A você que nos assiste, antes de encerrarmos, vou fazer mais uma vez o convite para você acessar o nosso Spotify. Entra lá no seu celular, abre o aplicativo do Spotify e aí você dispensa o meu celular quebrado aqui em cima, mas você vai procurar, é só procurar Agrodebate, você vai achar o nosso programa e aí tem 210 programas para você assistir por aqui e sempre ficar antenado. Aí é bom você colocar para seguir a nossa playlist, porque sempre que tiver uma publicação, ou seja, de segunda a sexta-feira, novas publicações, você coloca lá para ouvir, coloca para baixar enquanto você tiver internet, para a hora que você estiver na fazenda, ou você estiver na estrada, ou estou no trabalho e estou aqui no computador, posso ficar ouvindo, coloca um fone de ouvido e vai só ouvindo o Agrodebate. É uma alternativa boa para você ficar bem informado. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira, no mesmo horário, aqui nesse mesmo local. Bom final de semana, até lá, tchau!